Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra as nações ficarão angustiadas, com pavor do barulho do mar e das ondas. Os homens vão desmaiar de medo, só em pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as forças do céu serão abaladas. Então eles verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e glória. Quando estas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Tomai cuidado para que vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida, e esse dia não caia de repente sobre vós. Pois este dia cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes de toda a terra. Portanto, ficai atentos e orai a todo momento, a fim de terdes força para escapar de tudo o que deve acontecer e para ficardes em pé diante do Filho do Homem. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos, hoje eu queria fazer uma homilia um pouco diferente daquela que costumeiramente eu faço. Na verdade, eu já tinha dito que explicaria isto agora no início desse novo ano litúrgico, mas me parece que é muito importante nós entendermos estes ritmos que a Igreja nos propõe através da sua liturgia ao longo de um ano litúrgico e como isso depois precisa nos ajudar no nosso caminho da vida. Eu disse a vocês, isto nos últimos 2 domingos, que a celebração do ano litúrgico, que não coincide literalmente com o ano civil, nós estamos começando hoje um novo ano litúrgico. Este ano litúrgico, ele estrutura toda a vida da igreja. E esta estrutura da vida da igreja se dá através das celebrações. Por isso é chamado de ano litúrgico, porque é através da liturgia, com seus ritmos, que a igreja vai organizando a sua vida. E através, podemos dizer assim, das celebrações de um ano litúrgico, nós celebramos todos os grandes mistérios da vida de Cristo. Ainda que nós não celebremos todos os fatos, mas todos os grandes mistérios da vida de Cristo, nós vamos celebrando ao longo de um ano litúrgico. E a vida de Cristo, como Paulo mesmo disse, que nele o Pai recapitulou todas as coisas. Então, na vida de Cristo está também condensado, podemos dizer assim, toda a história da humanidade. Por isso, celebrando os mistérios, os grandes mistérios da vida de Cristo, nós acabamos, por consequência, celebrando também toda a história da humanidade em um ano litúrgico. E como a história da humanidade é uma espécie assim de aspecto geral e coletivo da história de cada homem, então também em cada ano litúrgico nós estamos celebrando em um ano só todos os mistérios da nossa vida. E aí é muito interessante porque se a gente pega um ano litúrgico, ele vai ter 2 focos principais, que é a celebração do Natal com o tempo do Natal e a celebração da Páscoa com o tempo da Páscoa. Como estes 2 momentos são os momentos mais importantes que nós temos ao longo de todo o ano litúrgico, então a igreja nos faz passar por 2 tempos de preparação. O tempo do Advento, que é para a preparação do Natal, e o tempo da Quaresma, que é para a preparação para a Páscoa e para o tempo da Páscoa. E depois nós temos, como que costurando estes grandes momentos do ano litúrgico, nós vamos então ter aquilo que nós chamamos de tempo comum. Agora prestem atenção porque eu vou explicar como é que estes tempos se dividem e como eles explicam, podemos dizer assim, a história da humanidade. Nós sabemos que o mundo foi criado por Deus. Aqui eu não vou entrar em todas as celeumas e explicações, mas o mundo foi criado por Deus. E a gente não sabe quanto tempo isso, ou quando isso deu, quando foi o início no sentido quantos mil anos atrás, ou sei lá, milhões de anos atrás, mas Deus interviu para criar o homem, e por isso a história e o tempo.
E este caminho da história da humanidade conduziu até Cristo. Então, este tempo que nós estamos vivendo do Advento, que começa hoje, até o Natal, condensa toda a história da humanidade, toda essa expectativa da história da humanidade, até o nascimento de Jesus Cristo. Apesar de que, cronologicamente falando, é um tempo bastante curto, são 4 semanas, né? Mas, de alguma maneira, também com isso, a liturgia está nos dizendo que este tempo é breve na perspectiva divina. Então, passa-se todo este tempo até que se chegue o nascimento de Jesus, que nós vamos celebrar daqui a pouco com o Natal e com o tempo do Natal. O tempo do Natal, na verdade, nós não só celebramos o nascimento da vida de Jesus, mas nós celebramos a infância de Jesus. E por isso, o tempo do Natal se conclui com a Epifania, ou seja, a celebração de visita dos Reis Magos, porque a partir dali nós sabemos que Jesus vai para o Egito, nós não sabemos quanto tempo ele fica, ele volta, depois a única notícia que nós temos da infância de Jesus e de toda a vida privada que Jesus viveu em Nazaré, da Galileia, é somente aquela perda e reencontro do menino Jesus no templo de Jerusalém, quando ele tinha aproximadamente 12, 13 anos, né? Então, o tempo do Natal, além da celebração do nascimento de Cristo, é a celebração de toda a sua infância, que nos vai dando a possibilidade de celebrarmos todos aqueles fatos da infância de Jesus. Depois nós sabemos que Jesus fica 30 anos em Nazaré e nós não sabemos, vamos dizer assim, né, muitos dados daquilo que aconteceu durante esse tempo. E por isso a gente diz que provavelmente o que Jesus fez foi viver uma vida assim como todas as outras pessoas. Trabalhava, ia a Jerusalém no tempo da Páscoa, encontrava com as pessoas da sua família, né? E por isso que depois do tempo do Natal, nós temos normalmente 7 ou 8 semanas que já são tempo comum, né? E nessas 7 ou 8 semanas, na verdade, o que nós vamos celebrar é este tempo da vida privada. Um pouco da vida privada, podemos dizer, quando digo privada, aquele tempo lá em Nazaré da Galileia, mas mais particularmente aquele tempo da vida de Jesus, da sua vida pública, né? A gente sabe que aproximadamente com 30 anos, Jesus começou a pregar o Evangelho. E por 3 anos ele anunciou o Evangelho até chegar o momento da sua paixão, morte e ressurreição. Então, aquelas 7 ou 8 semanas do tempo comum, na verdade, nós estamos celebrando aqueles 3 anos da vida pública de Jesus. Quando ele caminhou no meio dos seus apóstolos, no meio das pessoas, pregou o Evangelho, fez milagres, né? E aí depois, nós sabemos que a vida de Jesus foi conduzida ali para o mistério da sua paixão, morte e ressurreição. E por isso a igreja nos prepara para aquele momento através da quaresma. Então a quaresma e o tríduo pascal, a Semana Santa, a gente pode dizer assim que é uma espécie de resumo daqueles últimos momentos da vida de Jesus, quando ele vai oferecer a sua vida por nós na cruz, morrer pela nossa salvação. Depois abre-se o tempo pascal, depois da celebração da paixão de Jesus, que foram aqueles 40 dias que Jesus ficou com seus apóstolos até a ascensão. Depois nós celebramos ainda mais 9 dias para esperarmos a vinda do Espírito Santo. Então, o tempo pascal é o tempo em que Jesus viveu após a sua ressurreição aqui nessa terra com seus apóstolos, e mais aqueles dias de expectativa da vinda do Espírito Santo. Quando os apóstolos recebem o Espírito Santo e saem de dentro do cenáculo, na verdade, naquele momento se cumpre aquele envio da parte de Jesus para que eles fossem a todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Por isso que as outras semanas do tempo comum, que são mais 27 ou 26, a depender de qual ano litúrgico é, então a partir de Pentecostes até a celebração de Domingo de Cristo Rei, nós estamos celebrando a história da igreja, a vida da igreja, que é este tempo que nós estamos vivendo, ou seja, este tempo em que a igreja vai, em nome de Cristo, anunciar o Evangelho a toda criatura. E a celebração de Cristo Rei nos projeta, e eu expliquei isso na semana passada, para a conclusão da história da humanidade. Então, por isso, em um ano, celebrando os grandes mistérios da vida de Cristo, na verdade, nós celebramos também toda a história da humanidade, da sua criação à conclusão da história. E isto impacta diretamente a nossa vida, porque a nossa vida também é assim. Nós temos um momento, podemos dizer assim, por analogia, que é o momento da nossa criação, aquele momento em que somos concebidos.
Nós temos também como Cristo um nascimento, temos como Cristo uma infância, depois temos como um Cristo um caminho de vida que nos conduz também à nossa paixão, morte, em vista da nossa ressurreição, a conclusão da nossa história em vista da nossa ressurreição. Então também estas celebrações todas, em última instância, também é a celebração do mistério da nossa vida. Por isso que a insistência que a igreja tem, e eu aqui repito constantemente, da necessidade que nós temos, por exemplo, da participação da celebração da Santa Missa, e não só isto, de meditarmos a palavra de Deus, porque na sua liturgia e nos textos bíblicos que a igreja vai escolhendo, com isso também ela quer nos educar neste caminho e quer nos ajudar a fazer este caminho de fé. Quem, assim, às vezes tem oportunidade de discutir certas coisas comigo, sabe que eu insisto tanto, por exemplo, de que as pessoas tenham paróquia, que elas tenham uma paróquia como sua, que elas não fiquem indo em qualquer, assim, vou aqui no lugar onde é mais conveniente, aonde dá nesse domingo, que nós estabeleçamos uma vida em uma comunidade, que são os irmãos com quem nós vamos fazer este caminho. Por que isso é tão importante? É porque dentro de uma comunidade, neste ritmo da liturgia, com aquelas coisas que são próprias de cada tempo, por exemplo, daqui a pouco vou explicar sobre o Advento, é que a gente vai também de uma maneira afetiva, psicológica, relacional, e claro, o mais importante do ponto de vista espiritual é que nós vamos dizer assim, passando por este caminho dos mistérios da vida de Cristo, um ano após o outro, e vamos sendo educados pela liturgia, não só para celebrar os mistérios da vida de Cristo, mas para fazer o caminho da nossa vida pautado por esses mistérios. E por que é muito importante ter uma comunidade? Porque eu preciso conhecer essas pessoas, dividir com elas o meu caminho, os meus caminhos, partilhar com elas, conhecê-las inclusive para o nome, para que nesse caminho a gente se ajude, a gente divida as nossas dificuldades, a gente se apoie mutuamente para que a gente, ano após ano, a gente vá fazendo passos para o caminho da nossa conversão em vista daquela celebração definitiva do nosso encontro com Deus, que vai ser no momento da nossa morte. Agora, especificamente sobre o tempo do Advento, o que é próprio desse tempo? O que nós estamos celebrando neste tempo? Nós estamos celebrando neste tempo a vinda de Jesus na nossa história. Ou seja, estamos celebrando este mistério do Filho de Deus, da segunda pessoa da Santíssima Trindade, que se encarna, que entra na história da humanidade. E vão ter, por exemplo, podemos dizer assim, fundamentalmente, 3 vindas de Jesus na história. A primeira é aquela que nós estamos mais imediatamente nos preparando para celebrar, que é o seu Natal. Este é o primeiro momento. É claro, gente, que a gente fala do Natal, mas é claro que isso pressupõe a encarnação de Jesus. Então, o Filho de Deus entra na história da humanidade no momento da sua encarnação. Mas a celebração, vamos dizer assim, em que isto se condensa é na celebração do Natal. Então, no Natal, nós queremos celebrar esta primeira vinda de Cristo na história. Cristo entra na história da humanidade. E depois a gente sabe que ele viveu a nossa vida conosco, pois morreu, ressuscitou e ascendeu ao céu, e como nós dizemos no credo, ele há de vir de novo para julgar os vivos e os mortos. Então, a sua segunda vinda, podemos dizer, é o segundo momento em que Cristo vai entrar na história da humanidade. Por isso, sob certo aspecto, a celebração do Natal também nos projeta para a conclusão da história da humanidade, porque como Cristo veio, agora se inaugura este tempo da história que vai conduzir a este momento em que a história vai se concluir com a sua segunda vinda. Por isso é muito interessante, não sei se vocês se deram conta, o texto do Evangelho de hoje não fala absolutamente nada sobre o Natal, na verdade fala sobre a sua segunda vinda. Apesar de que nós estamos no Advento, na preparação para o Natal, mas o texto de hoje, na verdade, fala para a sua segunda vinda. Mas há uma terceira, podemos dizer, vinda, que a gente chama de vinda intermediária, que não é propriamente a encarnação de Jesus ou o seu aparecimento no meio de nós com a sua figura humana, mas é um modo de Cristo vir na nossa história para nos ajudar a nos preparar para a primeira e para a sua segunda vinda. Ou seja, é quando Cristo vem nos sacramentos, por exemplo. Nós estamos aqui participando da Santa Missa e vamos nos encontrar com Cristo verdadeiramente, realmente presente na Eucaristia.
Então, todos os dias, Cristo vem ao nosso encontro nesse sacramento, para nos lembrar, né? Eu já vim uma vez e vou vir uma segunda vez. E entre uma e outra, a humanidade precisa se preparar neste caminho de conversão. Também Cristo, ele se faz presente no nosso meio através da sua palavra. Então, também Cristo vem ao nosso encontro através da sua palavra, anunciada na liturgia da igreja, mas também meditada na nossa vida. De todos os modos, ele que é a palavra de Deus, né, também vem nos educar através da sua palavra, para que a gente, entre a primeira e a segunda vinda, a gente faça um caminho de conversão verdadeiro. Também Cristo vem a nós através da oração, né? Aquela pessoa que se coloca em oração, que se aproxima de Jesus na verdade, está vivendo naquele momento o encontro com Cristo. E este encontro que se faz com Jesus todos os dias através da oração, na verdade é também parte deste caminho, Cristo que nos visita, né? Nos visita individualmente, pessoalmente, para ir nos educando neste caminho de conversão, de salvação. Ele vem para nos ajudar a preparar-nos para este nosso encontro definitivo com Ele. E também Cristo vem a nós, que vivemos em comunidade, Ele diz, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, lá eu estarei com Ele. Então há uma presença de Cristo no rosto de cada um. A gente vai ouvir, muito provavelmente ao longo deste advento, um dos prefácios, ou seja, aquela oração que a gente faz antes do santo, né? Lá a gente vai rezar isso. Isso é um prefácio antiquíssimo da igreja que vai dizer: Cristo vem ao nosso encontro em cada pessoa humana, conhecida e desconhecida. Ou seja, Cristo também se faz presente no rosto dos irmãos, né? Ele vem nos lembrar que Ele vem ao nosso encontro e a gente o acolhe na Eucaristia, a gente o acolhe na palavra, mas também a gente deve acolhê-lo na pessoa dos irmãos, né? E por isso, aqui também esta menção que a igreja faz constantemente dos pequenos e pobres, né? Porque Cristo mesmo disse: quando fizestes uma coisa a estes meus irmãos que têm sede, que têm fome, que estão nus e etc., foi a mim que o fizestes, né? Então, no rosto dos irmãos conhecidos, mas também daqueles desconhecidos, e sobretudo aqueles que, como Cristo, vêm ao encontro da humanidade na sua pobreza, né? Então também nós devemos acolhê-lo. Então, aqui é muito interessante como o Advento nos abre justamente essa possibilidade de renovar o nosso encontro com o Senhor em vista do nosso encontro definitivo. Por isso eu queria sugerir 5 atitudes para que a gente assim prepare bem ou viva bem esse tempo do Advento. Primeiro, a palavra do Advento vai ser sempre essa: vigiai. Por quê? Porque a vinda de Cristo, a não ser aquela última que vai ser em poder e glória, mas a vinda de Cristo no nosso meio é sempre muito sutil, é sempre muito delicada. Basta nós pensarmos como Cristo nasce em Belém, né? Ninguém quis acolhê-lo, né? Ele teve que ficar lá num lugar onde os animais comiam, né? Ou seja, estavam lá esquecidos, por assim dizer, da humanidade. Somente aqueles pastores foram capazes de reconhecê-lo, além de Maria e de José. Ou seja, é uma vinda sempre muito sutil, e por isso a gente não descobre Cristo presente na nossa vida assim por acidente, né? Na verdade, deve haver da nossa parte uma atenção à presença de Jesus, a esta presença que se aproxima de nós. Mesmo na Eucaristia, se a gente pensa seriamente, né? O corpo de Cristo, o corpo do Filho de Deus, o corpo do Rei do Universo que fica no nosso meio, se não tomar cuidado, ele se perde, né? Eu me lembro que um senhor até uma vez disse: Padre, o senhor pintou a parede de branco. Quando o senhor levantar o corpo, diga assim, não vai conseguir nem ver direito, porque as cores se misturam. Então, até nesse sentido, se a gente não vigiar, passa esta presença de Cristo no nosso meio, entendeu? Depois, um segundo elemento muito importante. Este é um tempo também de conversão. Por isso a igreja faz com que, neste momento, o sacerdote que preside a Eucaristia use o paramento roxo, como é na Quaresma, né? Porque aqui também há um forte apelo de conversão. Porque o nosso coração deve se converter naquela manjedoura de Belém para acolher o menino Jesus que quer nascer. E além disso, como a primeira vinda nos projeta para a segunda, é o tempo de nós procurarmos a nossa conversão para o nosso encontro definitivo com Cristo, que pode se dar a qualquer momento. Muito interessante, isso eu não vejo aqui no Brasil, mas na Itália é muito comum. Para aqui, para nós no Brasil,
o tempo da quaresma normalmente é aquele tempo onde quase todo bom católico vai procurar se confessar. Lá na Itália, vocês sabem que eu já morei lá, né? Lá na Itália, no Advento é a mesma coisa. Há esta cultura religiosa criada de muitos séculos, é claro, né? Que também o tempo do Advento é o tempo de fazer uma boa confissão, de nos prepararmos para receber Jesus no Natal, e eu ainda vou ter chance de falar sobre isso, e o verdadeiro Natal se dá para nós hoje na Santíssima Eucaristia. Depois, uma outra coisa muito importante é a oração e os sacramentos. A gente precisa rezar. Eu sei que às vezes eu não ajudo muito vocês, que talvez com a minha maneira assim enfática demais, ou por causa do meu temperamento, quase sempre assim enérgica, né? Talvez se eu fosse assim uma pessoa mais branda, fizesse um outro tipo de convite, talvez vocês se entusiasmassem mais. Mas me perdoem por ser assim, foi Deus quem me fez assim, então que Ele me ajude a mudar, né? Mas, de alguma maneira, eu insisto muito sobre isso, né? Nós precisamos nos habituar a rezar, porque o nosso coração, tantas vezes, é insensível. O texto do Evangelho de hoje, Jesus fala, né? Cuidado para vocês não ficarem comendo e bebendo e o coração de vocês ficarem insensíveis para o dia daquela vinda. E é assim. Nós não temos um coração assim tão bem disposto na maioria das vezes. E a nossa cultura já não nos ajuda mais a preparar o nosso coração para o encontro com Jesus. Por isso depende da nossa parte assim um empenho sincero assim pela oração, pela escuta da palavra, pela participação da missa, constante da missa, ir nos tornando mais sensíveis a esta presença de Jesus. E por isso eu, apesar da gente não ter tanto hábito, talvez assim, né? Além da oração, queria estimular vocês, preparem e façam uma boa confissão durante esse tempo, né? Purificando o coração, purificando a própria vida para o encontro de Jesus que vem, né? Depois, a gente precisa também uma grande pobreza de coração, né? É muito interessante porque esta é a primeira bem-aventurança que Jesus faz. Bem-aventurados os pobres de coração. Por quê? Porque dela depende todas as outras coisas. Quem tem um coração rico demais não é capaz de perceber a própria necessidade que tem de Cristo, que é o verdadeiro presente que nos é dado, né? Nós trocamos presente no Natal, o significado deveria ser este. A troca de presentes no Natal deveria nos lembrar que neste dia nós recebemos do Pai um grande presente, que foi o seu Filho Jesus Cristo. Nós recebemos de Deus um grande dom que foi o presente do seu Filho, o nascimento do seu Filho para nós, né? Então, é muito importante assim que a gente se veja como Maria e José, que precisa ter um coração para acolher o menino Jesus. Jesus é muito, muito respeitoso conosco. Ele não força a sua entrada na nossa vida. Por isso é tão importante que a gente tenha um coração pobre. A gente deveria realmente desejar que o nosso coração fosse como aquela manjedoura de Belém, para acolher Jesus no nosso coração. A sua presença, a sua palavra, né? Na verdade, acolher Jesus significa acolher a sua palavra no nosso coração, né? E depois a gente precisa, de fato, viver a alegria própria da chegada de Jesus, que na verdade nasce da nossa esperança. O Natal, por pior que seja a situação da nossa vida, de algum modo quer nos lembrar que este mundo foi salvo por Cristo. E a nossa esperança vem justamente daqui, né? A situação pode estar a pior de tudo, né? Cristo entrou na história da humanidade e Ele veio a este mundo por mim, né? Então há esperança, aquela esperança que vem da nossa fé no mistério pascal de Cristo. Por isso que a gente enfeita o mundo com tantas luzes, né? O tempo do Natal é um tempo muito colorido, vocês viram a nossa árvore ali, sempre colorida, né? A gente acende a vela da coroa do Advento porque as luzes e a beleza deste tempo é para mostrar que aquelas trevas, elas vão ser dissipadas, elas são dissipadas pelo mistério de Cristo e da sua luz que chega na nossa vida, né? Então, celebrar com grande alegria esse tempo, com grande disponibilidade, assim, de vivermos esta esperança que o Senhor nos dá. E hoje, vocês vão ver que eu vou fazer isso cada domingo, né? Eu queria fazer algumas indicações práticas para a preparação especificamente do Natal, da noite do Natal. Então, em primeiro lugar, a gente precisa começar a prever as coisas para que Jesus esteja no centro. E nesse sentido, eu queria muito assim provocar vocês para que a gente repensasse o modo como nós celebramos o nosso Natal. Por que isso?
Porque a nossa cultura concentrou as coisas na comida, na bebida, inclusive exagerada, né? Centrou a coisa na celebração dos presentes e por isso do Papai Noel, né? E centrou as coisas no seu aspecto externo, que na verdade a cada dia mais vai tirando Jesus no centro. Então, a gente vive, há décadas nós estamos vivendo nessa cultura. Por isso que os nossos filhos, na maioria das vezes, eles estão mais preocupados se vão ganhar presente naquele dia do que se é o nascimento de Jesus. Estão mais preocupados o que o Papai Noel vai trazer do que outras coisas. Não sou contra fábulas, tá bom, gente? Mas é muito importante que a gente eduque as crianças para elas saberem que isto é fábula. Que a verdade é que tem um Pai do céu que nos dá o verdadeiro presente, que é Jesus Cristo. Isto é o mais necessário. Eu não sou contra fábulas, mas desde que eles entendam que isto é uma fábula, como todas as outras. Ninguém vai acreditar na fada do dente, entendeu? Então, a gente precisa educar para isso. Por quê? Para que a gente ajude a geração dos nossos filhos e daqui para frente, recuperando esta centralidade do mistério do Natal. Então pensem em tudo. Como é que no dia da ceia do Natal, em família, Cristo vai estar no centro? Como é que a gente vai fazer? Eu não sei, eu não tenho receita mágica. Mas se a gente pensa com carinho, a gente pode melhorar um pouquinho, né? A gente quer celebrar a alegria do Natal. Quem sabe a centralidade de Jesus se vai dar, por exemplo, pela reconciliação da família, pelo encontro com pessoas talvez difíceis, por um pedido de perdão, pela oração que se faz, pela participação da missa do Natal, né? Mas a gente tem que organizar as coisas para que Jesus esteja no centro. Pois uma segunda coisa muito importante, se nós somos os presenteados, na verdade o Natal é a manifestação do amor de Deus por nós. Por isso seria estranhíssimo que neste tempo de advento e sobretudo do Natal, isso não despertasse em nós uma grande caridade fraterna. Eu não estou dizendo isso de pessoas desconhecidas, eu vivo falando isso para você, né? Eu não estou pensando em ajudar os homens, estou pensando assim, naquelas pessoas que estão ao nosso lado, né? Então, de novo, eu queria provocar a vocês a atenção às pessoas que estão próximas de nós, que nos pedem ajuda, que precisam da nossa mão estendida, por coisas materiais ou não materiais. Mas também eu queria provocar, né? Eu sempre fico pensando, até hoje não consegui realizar esse desejo no meu coração. Como padre, né, sou pai dessa comunidade, fico pensando quantas pessoas que vivem, quem sabe, sozinhas aqui em Goiânia e não vão ter com quem passar o Natal. Né? Às vezes são conhecidos nossos, pessoas que vieram de outros estados para trabalhar, para estudar, não vão ter condição de voltar para casa. Né? Eu sempre quis fazer uma ceia de Natal para essas pessoas, hein, que não vão ter com quem passar o Natal, entendeu? Fazermos em comunidade, né? Para a gente lembrar que nós somos uma família. Né? Mas também aquelas pessoas, isso é bastante sofrido. Vou fazer uma pequena confissão. Eu não sei se Deus me pede alguma coisa nesse sentido, mas cada vez que eu vou para o colégio de manhã, terça-feira, eu passo aqui na Independência. Não sei se vocês sabem, ali na altura da rodoviária, é onde se concentra a grande parte dos nossos irmãos em situação de rua. Né? Cada vez que eu passo lá, meu coração dói, eu fico pensando, meu Deus, né? Como é que essas pessoas vivem assim e nós dormimos tranquilo? Né? Como é que nós que comungamos o corpo e o sangue de Cristo, pomos a cabeça no travesseiro sem nos preocuparmos com isto? Né? Não é possível. Não é possível. E por isso, pensar também nessas pessoas, que às vezes estão no nosso bairro, perto de nós, na nossa casa, que nós vamos encontrar. Não sei, gestos simples, sei lá, compra um panetone no dia do Natal, para alguém na rua, sabe, diz Feliz Natal, entrega um panetone, prepara alguma coisa. Né? Nós já comemos bem demais, temos coisas demais. Nenhum de nós aqui precisa de presente de Natal. Ninguém de nós precisa. Nossos filhos não precisam de mais um brinquedo. Eles não precisam disto. Sejamos bastante honestos. Agora, estas pessoas carecem de tudo. De tudo. Nós não podemos ser insensíveis a isso. E por fim, já que nós estamos nos aproximando, quem ainda não fez, né? Quem sabe organizar a novena de Natal em casa? Quem sabe organizar a novena de Natal no trabalho? Quem sabe organizar a novena de Natal, sei lá, no prédio, no edifício? Sabe, aonde a gente está? A gente, de novo, descobrir aquela necessidade do apostolado. Né? A gente precisa ir ao encontro desse mundo, precisa conhecer Jesus Cristo. A gente precisa ir ao encontro desse mundo que pôs o Papai Noel no centro de Jesus, que está mais preocupado com a rena do nariz vermelho do que com o irmão, entendeu?
A gente precisa ajudar o mundo a descobrir que Cristo veio, esse mundo nasceu, morreu e ressuscitou para nos dar vida e salvação. E esta é a verdadeira esperança que Cristo quer nos dar nesse Natal. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.